Olá, meu nome é Simone Viana Braga, eu sou médica gastroenterologista e endoscopista, sou membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Estou aqui hoje para falar um pouco a respeito das doenças inflamatórias intestinais. As doenças inflamatórias intestinais, dentre elas a doença de Crohn e retocolite ulcerativa, são doenças que acometem gravemente várias pessoas no Brasil. É uma doença que pode acometer pessoas de todas as idades, mas é mais comum em jovens e também em crianças abaixo de 16 anos. Não existe uma causa, não se sabe exato a causa dessas doenças, porém, sabe-se de um componente imunológico, não há uma prevalência genética importante, mas indivíduos da mesma família podem ser acometidos. Os sintomas da doença inflamatória intestinal costumam ser mais comumente diarreia, dor abdominal e sangramento nas fezes, podendo também causar febre, cansaço, fadiga e também causar outras doenças de acometimento reumatológico, artrites e outras doenças também. São doenças muito semelhantes nos seus sintomas, seus sinais e sintomas clínicos são semelhantes, porém elas diferem no acometimento. A retocolite ulcerativa é uma doença mais superficial, ela acomete mais a mucosa e apenas o intestino grosso. Já a doença de Crohn é uma doença que pode acometer o paciente da boca ao ânus. Pode acometer com lesões orais, como também lesões perianais e lesões em todo o intestino delgado e colo. É importante saber que nem toda diarreia e dor abdominal é doença inflamatória intestinal. É muito importante que seja feito o diagnóstico diferencial entre doença inflamatória intestinal e outras doenças, colites infecciosas, as doenças funcionais, o síndrome do intestino irritável. Porém, o diagnóstico se baseia nos sintomas e também em exames laboratoriais de sangue e fezes, dentre eles a calprotectina fecal, que é uma importante ferramenta no diagnóstico e também no acompanhamento das doenças inflamatórias intestinais. Os exames endoscópicos, a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia, são essenciais e fundamentais nesse diagnóstico. Durante o procedimento de colonoscopia, por exemplo, é possível se fazer biópsias do intestino, das áreas acometidas e também das áreas sãs, para que sejam analisadas ao microscópio e se encontrem sinais específicos ou que sugerem essas doenças e também para ajudar também na diferenciação entre uma doença e outra. Atualmente nós temos também a cápsula endoscópica, que é também um método diagnóstico de enteroscopia, ou seja, de avaliação do intestino delgado, que é um órgão que muitas vezes não é visto e não é possível se avaliar por métodos convencionais e principalmente na doença de Crohn ele avalia o acometimento do intestino delgado. Exames radiológicos, ressonância, ultrassom, tomografia podem ser necessários também para avaliação do acometimento e também das complicações e extensão da doença. Com relação ao tratamento da doença inflamatória intestinal, nós sabemos que o tratamento ele gera o controle, a melhora da qualidade de vida e evita a progressão da doença e suas complicações. Infelizmente, é uma doença crônica, não tem cura. Porém, o tratamento pode sim melhorar a qualidade de vida e fazer com que essas pessoas tenham uma vida normal e voltem às suas atividades normais após quadros de descompensação ou de doença em atividade. O tratamento se baseia em medicamentos, por vezes antibióticos, alguns são injetáveis. Tudo vai depender da gravidade e das complicações do tratamento medicamentoso. Pode ser necessário também tratamento cirúrgico, da doença mais grave, avançada, às vezes com algum acometimento perianal ou com doenças abdominais mais complexas que podem precisar de cirurgia. É muito importante o acompanhamento nutricional, porque é uma doença crônica que pode gerar perda de peso e muitas vezes suplementação nutricional é fundamental. Acompanhamento psicológico é importante, pois esses pacientes muitas vezes, devido à doença crônica, podem desenvolver depressão, quadros psicológicos, ansiedade. Fundamental nessa doença é não se atrasar ao diagnóstico. Diante de uma diarreia, de uma perda de peso, sangramento, dor abdominal, que se procure o quanto antes o médico para que ele faça os exames, caso seja sim necessários, para fazer o diagnóstico dessa doença e diferenciar com outras causas, menos graves talvez, mas que também são importantes para a melhora da sua qualidade de vida. O diagnóstico precoce evita complicações, torna o tratamento e o controle mais adequados e o paciente pode sim ter uma qualidade de vida, levar uma vida normal, ter suas funções normais. Nós aqui da Gastroclínica fornecemos atendimento especializado nessa área de doenças inflamatórias intestinais e estamos à sua disposição. Obrigada.